E aí galera, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje falando de sistema de ar-condicionado. Aí muitos podem falar assim, pô, mas você não é mecânico, por que você vai falar de ar-condicionado? O que você entende? As pessoas que me conhecem pessoalmente, algumas, sabem que a minha primeira profissão foi, além da elétrica industrial de alta tensão, foi também refrigeração industrial de grande escala, crâmbio, frigorífica, esses tipos de coisa. E eu resolvi falar esse vídeo hoje. Eu nunca fui para o lado de ar-condicionado, porque a minha oficina é num lugar numa cidade pequena e não tem demanda suficiente para isso. Aí eu optei pela parte mecânica, mas eu resolvi fazer isso porque o que estão fazendo na minha região é assim, é até difícil de explicar. É até difícil de explicar o que as pessoas vivem, uns técnicos que surgiu, que está fazendo com os carros dos clientes. Eu não sei se o cara não estuda direito ou o que faz, porque eu acredito que nem no YouTube alguém passa informação tão mal passada quanto o que eles vivem desenvolvendo. Olha a situação desse carro. Esse carro pegou fogo. Esse é um Palio 2010. O carro pegou fogo todo. Não está diretamente ligado ao problema do ar-condicionado, o que ocorreu aqui, mas está um pouco. Por quê? O que ocorreu com esse carro? O cara fez o sistema de ar-condicionado dele para o cliente, entregou o carro para o cliente e ele colocou uma chavinha. Até já tirei os fios aqui, já passava por aqui. Ele colocou uma chave lá dentro do carro, fazendo com que ele falou para o cara, não, você vai ligar a chavinha e quando o carro gelar, que você sentir está gelado demais, você vai lá e desliga a chavinha. Quando você já se viu isso, cara, você vai ficar toda hora lembrando de você estar desligando chavinha. É como você botar um interruptor na ventoinha do radiador do carro para poder fazer com que o carro aqueça, você liga a ventoinha, quando esfriar você desligar novamente. Você vai ficar toda hora lembrando disso? Você não vai. Então o que ocorreu aqui? O cara fez isso, colocou essa chavinha, não sei se o cliente esqueceu ela ligada, ela descarregou a bateria, o cliente pegou o carro, ligou para uma oficina, falou para o rapaz, o meu carro deu um problema assim, levou para a oficina lá do rapaz, e o cara nem colocou o carro para dentro da oficina dele, deixou lá de fora. E quando ele testou, a bateria estava sem carga, ele pegou uma bateria dele, colocou no carro e o carro funcionou perfeitamente. Só que a gente acredita que a bateria não era, a polaridade não era correta com a direção dos cabos do carro dele. E aí ele colocou, funcionou, fechou o carro e deixou lá fechado. O cliente foi embora e deixou para poder resolver o problema do carro. E o cara fechou o capô do carro, deixou o carro fechado. Algumas horas depois, eles sentiram o cheiro de fumaça, foram olhar, o carro estava incendiando. E aí conseguiram apagar o incêndio, porque como o carro não estava com o motor funcionando, não era gasolina, foi só na fiação, e tiveram sorte, conseguiram apagar o problema, o incêndio do carro. Bem, uma das coisas que eu quero alertar, pessoal, se você vai levar seu carro para fazer serviço de ar-condicionado, primeiramente você tem que saber de uma coisa. Você tem que especular quem vai fazer o serviço, se ele faz sistema elétrico e eletrônico da parte do ar-condicionado. Porque se ele disser, não, eu só sei fazer a parte mecânica, cai fora, cara, não existe isso. Técnico de refrigeração em geral, não vou colocar só ar-condicionado automotivo, não. Todo sistema de ar-condicionado, de refrigeração, você tem que entender das duas partes. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu acho que eu vou até dividir ele em partes aqui, porque se eu for explicar a quantidade de coisa que eu tenho que explicar, eu passaria aqui um dia explicando. Se ele não entende da parte elétrica, ele não tem como entender da parte mecânica, porque uma coisa aqui está ligada à outra, uma funciona em conjunto com a outra. Não tem condições. É como você chegar no cabeleireiro e você dizer assim, corta meu cabelo aí, cara. E aí ele falar assim, eu corto seu cabelo, mas eu não sei fazer o pé. Aí você vai ter que ir em outra pessoa, num barbeiro, para ele fazer o pé. É a mesma coisa aqui. Agora, a não ser que você chegue na oficina e dizer, não, eu não faço sistema elétrico, mas eu tenho o meu eletricista dentro da minha oficina que faz o serviço. Aí sim, aí é totalmente diferente.
Por que você precisa que o cara saiba de sistema de ar-condicionado? O cara chega lá, sua carga de gás está completa, mas o ar-condicionado não funciona. E aí, o que ele vai fazer? Vai botar um fiozinho lá no compressor e puxar um botão lá para dentro do carro para poder você ligar? E o sistema de segurança do carro, como é que fica? Porque aqui, se caso ocorrer um superaquecimento do sistema no gás, ele tem uma peça, vou mostrar ela aqui, olha, sensor de pressão, aqui ó, sensor de pressão. Aqui, ele vai estar ligado no módulo de injeção, ó, no pino 36, no pino 39 e no pino 4 do módulo de injeção. Aqui tem o conector para poder descrever. Então, se isso ocorrer, essa peça, que é esse transdutorzinho aqui, ó, pare aqui, por favor. Essa pecinha aqui, tanto faz ser pressão alta como pressão baixa, ele vai desligar o sistema de ar-condicionado para não quebrar o compressor, não estourar a mangueira. Você não tem um problema grave, aquilo é uma peça de segurança. Então, se isso ocorrer, ele trabalha por você. Outra coisa, desde 2009, mais ou menos, falando de carro popular, não falando de carro premium não, que isso aí já é já vem há muito tempo. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, que você precisa ganhar velocidade, basta você tocar no acelerador do carro para poder o motor desenvolver, ele desliga automaticamente o compressor, e esse compressor só volta a ligar novamente quando o carro estabilizar a velocidade. Quando ela chegar ali a velocidade de cruzeiro normal, ele vai ligar novamente o ar-condicionado para poupar, que ele desliga antes para poder poupar a força do motor, porque a gente sabe que ar-condicionado, o compressor consome muita corrente ou muitos cavalos do motor, se tratando de um carro 1000 ainda principalmente. Bem, temos mais outros problemas, temos mais dois problemas aí em relação às pessoas que se dizem técnico de ar-condicionado. Sempre que você vai numa loja de ar-condicionado, numa oficina, você vê alguém com esse aparelhinho aqui, que se chama manômetro. Muitos chamam de manifolder, mas é manômetro. Isso não serve, tecnicamente, ele não serve para você colocar gás no carro e nem para verificar se o seu carro tem gás. A função desse aparelho é para poder você saber se o compressor está comprimindo bem ou se ele está com alta pressão, porque quando ocorre alta temperatura, quanto mais tem temperatura no condensador, que é um radiadorzinho que vai pela frente do radiador aqui, ó, isso se chama condensador, ele aumenta a pressão de alta. Então você usa isso para fazer esse tipo de coisa. Aí você me pergunta, então como que eu faço para colocar gás no meu carro? Todo carro, se você vai repor o gás de ar-condicionado, se está faltando gás lá e você tem que repor, o que é que você tem que fazer? Existe uma tabela, ela é colocada em quilograma. Então cada carro tem uma quantidade. Às vezes você pega o mesmo carro, mas tem diferenças de carga de gás. Vou mostrar aqui, ó. Temos aqui um Palio, aqui ó, um Palio, deixa eu ver essa coisa aqui ó. Só que um usa compressor denso e o outro Calsonic. Aí vamos lá, o denso usa 450 gramas de gás, o Calsonic usa 625 gramas de gás. Então, se você colocar mais, você vai ter problema no carro. Se você colocar mais, você vai ter superaquecimento. Se você colocar menos, o carro não vai gelar. Então, tudo você tem que considerar isso aqui, ó. Tabela a quantidade de óleo, respeitar o tipo de óleo que você tem que colocar no carro. Não é só você chegou lá, eu vou comprar 1 litro de óleo aí e vou reabastecer tudo que é carro. Não, de jeito nenhum. Cada carro é igual ao motor. Cada carro usa um tipo de óleo diferente. Entendeu? Não é o mesmo óleo para todos os carros. Agora vamos lá a outro ponto, que esse é o que eu considero gravíssimo, um dos mais graves. Teste de vazamento, cara. Eu conheço tanto na minha cidade quanto numa cidade vizinha que tem aqui, todos eles cometem um erro que eu fico todo dia me perguntando onde foi que eles aprenderam isso. Se precisa injetar uma pressão, quando você não tem a recicladora de gás,
que é uma máquina que você coloca, praticamente ela faz o serviço sozinho para você, as leituras de tudo, mas é muito cara. O que é que você faz? Você precisa... Sim, falando desse erro gravíssimo que cometem. Você precisa injetar pressão dentro do sistema de ar-condicionado para você procurar vazamento. E o que é que estão fazendo? O que fazem? Eles injetam ar comprimido dentro do sistema de ar-condicionado. E não é um ar comprimido comum, aliás, não é um ar comprimido especial, porque existe um ar seco, mas eles usam um compressor normal que a gente usa para encher pneu, para injetar o ar dentro do sistema de ar-condicionado. E quem é técnico de refrigeração sabe que não existe um inimigo maior de refrigeração do que ar comprimido dentro de um sistema atmosférico, porque o atmosférico ele tem água. Então, se você pega o seu compressor aí, você de tempo em tempo você precisa esvaziar ele, porque ele vai estar cheio de água. Então, o que acontece? Essa água ela entra para dentro do sistema de refrigeração, e quando ela entra para o sistema de refrigeração, ela cria uma contaminação. E aqui, ó, isso aqui é a válvula de expansão do carro. É aqui onde gera a reação química para poder o gás gelar. Não é nem uma reação química, é uma reação física mesmo. Que quando você passa um gás em alta pressão pelo um orifício pequeno, quando ele se expande, ele cria ele gela. Qualquer gás que você fizer isso, até GLP, gás de cozinha, se você fizer isso, causa isso. Aí o que acontece? Essa água ela fica rodando dentro do sistema junto com o gás. Quando ela bate na válvula de expansão, ela cria uma micro pedra de gelo na válvula de expansão, que chega um momento que ela fecha a válvula. E a cada dia a mais que isso passa, ele vai se agravando, a pedra de gelo vai aumentando. É aí onde você está com o seu carro e ele começa a gelar, e aí você anda um pouquinho, o carro para. Aí você anda mais alguns quilômetros, quando pensa que não, o carro volta a gelar do nada. Pode ter contaminação de umidade dentro do sistema de refrigeração. E aí, com que se testa isso? Para poder saber se esse carro está com problema. Às vezes, na falta do nitrogênio, as pessoas usam o próprio gás do sistema de refrigeração para fazer isso. É errado, porque além de você estar tendo prejuízo, você está destruindo, você está causando um dano grave ao meio ambiente. É aí onde entra esse cara aqui, ó, o nitrogênio. Além dele servir para encher pneu de carro, que ele não tem variação de pressão conforme temperatura, esse é o gás mais utilizado para poder pressurizar o sistema de refrigeração. Isso, eu conheço isso há anos, desde que comecei a mexer com o sistema de ar-condicionado. Aí, depois disso, vem o sistema de limpeza, vem os produtos de limpeza, que é o 141B. E existe outros também, existe o álcool isopropílico, se não me falha a memória, o nome é esse, entendeu? Então, as pessoas vivem fazendo esse tipo de coisa grosseira no carro do cliente. Gente, vamos errar, mas errar tentando acertar. Todo mundo erra, porque é humano errar, mas a gente errar sabendo que está errando e querendo empurrar a força nos outros, aí, achando que vai se dar bem, logo a pessoa se queima e não vai ter mais serviço. Então, vamos fazer as coisas direito.